história do Maranhão, destacando aqui alguns aspectos mais importantes, principalmente com relação à divisão político-administrativa, tá bom? Então vamos analisar aqui a questão de número 5, que diz o seguinte: a criação do Estado colonial em 1621 determinou a divisão política administrativa dos domínios de Portugal na América. Perceba aí que está sendo colocada a seguinte informação: em 1621 houve essa divisão política administrativa dos domínios que vão de Portugal na América. É bom lembrar que é o momento aí que o Maranhão ele vai ser dividido. O Maranhão ele vai é o momento que o Brasil vai ficar com duas capitais, né? Há uma divisão que é Estado do Maranhão e Estado do Brasil, onde o Estado do Maranhão passa a ser a capital São Luís, o Estado do Brasil fica ali sendo ali na região de Salvador. Então nós vamos ter, na verdade nós vamos ter aí várias divisões, como você pode observar aqui, ó. O Estado do Maranhão, com sede em São Luís, posteriormente Estado do Grão-Pará e Maranhão, transferindo-se a sede para Barra do Corda. Aí já está errado, porque não, a sede não foi transferida para Barra do Corda, foi transferida para Belém, tá bom? Então você vai ter que entender porque a capital ela sai de São Luís, ela muda para Belém, aí consequentemente de Belém, aí ele vai alterar para a questão de Salvador, que é o que ele vai até dizer o seguinte, olha aqui, ó. O Estado do Maranhão com sede de São Luís, posteriormente Estado do Grão-Pará e Maranhão, transferindo a sede para Barra do Corda, no caso, como eu falei para vocês, não é Barra do Corda, é Belém, e Estado do Brasil com jurisdição em Salvador, a partir de 1763, com sede em Belém. Então, essa questão da Barra do Corda está totalmente errada. E a outra, que ele fala, jurisdição em Salvador, a partir de 1763, com sede em Belém, que no caso seria o Rio de Janeiro, né? Até porque o Marquês de Pombal é o homem que vai transferir a capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar de uma informação que pode ser muito cobrada em questões. Qual é a questão? Geralmente, o aluno pergunta assim, professor, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil eram independentes? Sim, eram independentes. No entanto, todos deveriam obediência a Lisboa, tá bom? Tinham total obediência a Lisboa. Então, o Estado do Maranhão, que vai ter essa questão da sede, então você vai lembrar sempre São Luís, Belém, e aí o Estado do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro. Então, consequentemente, a informação que está aí, ela está totalmente errada, não é isso? Então, você vai ter que lembrar dessa seguinte informação. Uma coisa que chama muita atenção dos alunos é que não confundam a questão da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão com a Companhia de Comércio do Maranhão, porque muita gente, quando vai estudar a divisão política administrativa, tenta fazer um pouco, dizer que um é igual à outra. Não, não tem nada a ver. Assim como você está vendo que o Estado do Maranhão é uma coisa e o Estado do Brasil é outra, tá bom? Então aí está totalmente errado, tá certo? Então, vamos aí para a questão de número 6, tá bom? Só que antes da questão número 6, eu quero que você medite comigo aqui algo bem simples, bem simples, bem simples. É o seguinte, o Brasil colonial, nós vamos destacar a figura de um personagem muito importante, que é a questão dos homens bons. Os homens bons, homens que tinham um grande prestígio econômico, aristocratas, tinham grandes fazendas e que representavam muito bem o interesse dos grandes senhores de engenho. É bom lembrar que, como nós estamos falando do Maranhão, salienta-se que o Maranhão tinha várias atividades econômicas. Nós vamos ter aí o próprio açúcar, nós vamos ter o arroz, nós vamos ter o algodão, nós vamos ter aí a questão da droga do sertão, tabaco e etc. No entanto, o processo inicial de formação do Maranhão vai dando-se ali com relação à questão do açúcar, a questão dos engenhos, consequentemente a própria pecuária também, que é uma atividade importante, mas, no geral, vai se formando um grande núcleo de aristocratas, né? E, consequentemente, havia uma necessidade de uma representação que deveria ser constituída por esses homens bons. Então, você pode observar, por exemplo, aqui na alternativa, vamos observar aqui, ó, beleza? Diz assim, no início da colonização, instalou-se a Câmara Municipal de São Luís. Você vai lembrar bem, Câmara Municipal de São Luís. A quarta mais antiga do Brasil, em 1619, cujo primeiro presidente foi Simeão Estácio da Silveira.
A formação da Câmara Municipal contemplava, além do presidente, um procurador, um juiz ordinário, vereadores escolhidos por homens bons. Daqui, eu quero que você lembre Câmara Municipal e homens bons. Significa o quê? Que os homens bons representavam os interesses dos grandes senhores de engenho do Maranhão, ou seja, da aristocracia do Maranhão. Então você percebe que a informação, ele está dizendo que no início da colonização, ou seja, no momento que o Maranhão começou a se construir, se consolidar, eu queria inclusive também deixar uma ressalva, que quando os franceses são expulsos do Maranhão, é que de fato nós vamos ter o processo de colonização em andamento do Maranhão, que é justamente para a volta dos portugueses. Daí porque é interessante você analisar, quando ele fala no início da colonização, tá bom? A quarta mais antiga do Brasil, em 1619, é o ano aí, ó, cujo primeiro presidente, ou seja, o primeiro presidente da capitania do Maranhão, que é Simeão Estácio da Silveira. A formação da Câmara Municipal contemplava, ou seja, ela acabava beneficiando ou estava presente o presidente, tinha um procurador, um juiz ordinário e vereadores. Esses vereadores, eles eram escolhidos pelos homens bons, então, para representar o interesse dos senhores de engenho, tá bom? Então, essa informação aí, ela é totalmente verdadeira, então é certo, né? Corretíssimo, tá certo? Então, vamos partir aí adiante, meus queridos, adiante. Beleza, bora falar um pouco aí da reação do povo maranhense, tá bom? Nós vamos destacar aqui um ponto aqui muito importante, tá certo? Muito importante. É o seguinte, o Maranhão vai sofrer a invasão dos holandeses. Primeiro, para que você possa entender como foi que isso aconteceu. Você vai entender que os holandeses acabaram entrando em briga com a Espanha, que os holandeses tinham um interesse, que era ocupar os maiores centros produtores de açúcar do mundo. Aonde? Pernambuco, Bahia e Maranhão. Muito bem. Então, por volta de 1641, eles organizam uma expedição que vão ocupar o solo maranhense. Nós vamos ter aí João Cornelis, que vão ocupar aí juntamente com a esquadra entrando ali na região do Maranhão. De imediato, fala-se que inclusive quando os holandeses entraram em solo maranhense, obrigaram a população do Maranhão a jurar fidelidade à bandeira, ao hino holandês. Tem um personagem na história chamado Dessaís que acabou se colocando contra a resistência holandesa e foi agraciado pelos holandeses, mas é bom entender que holandeses são esses que estão entrando no Maranhão. São membros da Companhia das Índias Ocidentais, que é da WC. São flamengas, são calvinistas, protestantes. Então, cuidado, informação valiosa que eu estou dando para você aqui para entrar na questão. É bom lembrar que nós tivemos os portugueses e os espanhóis, que são católicos que estão andando em solo maranhense. E nós vamos ter os franceses e os holandeses, que são o quê? Protestantes. Até porque os franceses eram o quê? Huguenotes. E os holandeses eram o quê? Flamengas. Então você está vendo aí dois grupos religiosos perpassando em solo maranhense. Então vamos analisar agora, voltando para a questão, para que a gente possa entender da melhor forma possível. Diz assim, a reação do povo do Maranhão contra a dominação holandesa começa com o padre Lopo de Couto, que incentivou a população a reagir. A isso, para aí, professor, leia devagar. O padre Lopo de Couto incentivou a população. Os padres, sim. Lembra que os holandeses são protestantes calvinistas, representantes da WC. E os padres que estão juntamente em solo maranhense são de ordenamento jesuítico. Então aí também está tendo uma briga, uma desavença, tá bom? A isso se associou a resistência comandada por Antônio Muniz Barreiros e Teixeira de Melo. Você que está aí do outro lado, grifa esses dois nomes. Antônio Muniz Barreiro e Teixeira de Melo, grifa esses dois nomes. Pode grifar esses dois nomes. Por quê? É importante, porque são eles que vão formar a resistência contra os holandeses, que impuseram espetacular derrota aos Flamengos. Olha aí o nome, ó, Flamengos. Não tem nada a ver com time de futebol. Quando você lidar com o nome Flamengo, os Flamengos eram o quê? Calvinistas protestantes.
nas batalhas do Convento do Carmo e do Outeiro da Cruz. Esta informação que ele está falando é totalmente correta, tá bom? É bom lembrar que quando os holandeses foram expulsos do Maranhão, que consequentemente acabam sendo expulsos do Brasil depois, nós vamos ter aí uma crise no setor da produção açucareira, que vai não só atingir o Brasil, mas como vai atingir o Maranhão, porque os holandeses vão produzir um açúcar de melhor qualidade lá nas Antilhas, um açúcar de beterraba. Isso vai gerar uma crise no ciclo econômico do Maranhão, tá bom? Então, é importante que você tenha essa informação, tá bom? Então, vamos passar aí para a próxima questão. A próxima questão, ela vai falar da Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, beleza? Eu quero aqui que vocês pensem, meditem comigo, tá bom? Bora pra cá. Show de bola. É o seguinte, quando você lembrar da Companhia de Comércio, você tem que entender que tudo que é criar tem uma função. Então, a Companhia de Comércio do Maranhão, ela tinha uma função. Ela foi criada o quê? As companhias de comércio para incentivar as exportações. Lembrem, o nome mais importante que você tem que lembrar, Marquês de Pombal. Foi incentivada a questão das exportações porque havia uma necessidade do Estado metropolitano português arrecadar uma grande quantidade de capital, principalmente para Portugal. Bom lembrar que o Marquês de Pombal ele era totalmente adepto ao rei de Portugal. Então, ele procurava incentivar medidas que aumentassem a arrecadação, justamente para que pudesse melhorar as finanças de Portugal, tá bom? Então, você vai ter que lembrar que a Companhia de Comércio, por exemplo, a de Grã-Pará e Maranhão, ela foi criada justamente para incentivar essas exportações, tá bom? Mas vamos analisar aqui a questão para que a gente possa mergulhar nesse aspecto importante. A questão, ela diz o seguinte: em 1682, foi criada a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, promovendo imediatamente o estanco do comércio da região. Olha aí como ele está dizendo aí, ó, imediatamente o estanco. Professor, eu estou lendo a questão, mas eu não estou entendendo o que é esse negócio de estanco. Estanco quer dizer exclusividade. Exclusividade. Então, somente aquela região poderia praticar comércio com aquela outra região. No caso, por exemplo, havia uma relação de exclusividade entre Portugal e o Brasil. Havia uma relação de exclusividade entre a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão com relação às outras atividades mercantis, as outras atividades, as outras províncias do Brasil e as outras localidades do Maranhão, tá bom? Além de estimular o desenvolvimento somente da região de Codó e de Pastos Bons. Aí, vou te dar uma dica. Geralmente, na maioria das questões em concurso, quando vier a palavra somente, geralmente, totalmente, ou seja, palavras que vão singularizar ou particularizar, 95% das vezes está errado. Isso aí é uma dica para você que quando estiver desesperado diante de uma informação e não conseguir lembrar, tá bom? Então, como ele fala da região de Codó e dos Pastos Bons, está totalmente errado, porque a proposta era se expandir em várias regiões do Maranhão, porque a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão não era para desenvolver só uma região, mas o Estado do Maranhão, tá bom? Então, essa informação, ela está totalmente errada, beleza? Então, vamos aí partir para a próxima questão, que é a questão que envolve a revolta de Beckmann, tá bom? Muito bem. Deixa eu falar aqui de um assunto importante, que é a revolta de Beckmann. Primeiro ponto, é um dos assuntos que costumeiramente cai-se muito em questões. A revolta de Beckmann é um primeiro movimento que está dentro do contexto da história do Brasil, que é um movimento nativista. Ou seja, um movimento que não almeja se separar de Portugal. Segundo, você vai ter que lembrar de alguns personagens históricos importantes, como Manuel Beckmann, Thomas Beckmann. E vai lembrar também das causas que motivaram. As causas estão associadas a um atrito, porque os padres jesuítas
não aceitava a escravização do índio ou que os índios executassem alguma atividade de trabalho. Mas os colonos do Maranhão tinham um interesse que esses índios pudessem trabalhar justamente para que eles pudessem extrair as drogas do sertão. Então começou a ter um atrito. Portugal, tentando intermediar esse conflito, acabou criando uma companhia de comércio, e essa companhia de comércio ela tinha como principal função resolver o conflito. De que forma? Ela deveria abastecer a região do Maranhão a cada ano com a média de 600 escravos anuais. Gostaria de lembrar que esse valor 600, ele não é um valor único, porque em alguns livros você vai ver 800, 900, então havia uma variação, porque não dava para recensear com precisão. Mas o que se sabe é que o segundo fator que teria motivado é que a companhia de comércio ela deveria abastecer a região com gêneros alimentícios de primeira necessidade. Só que ocorreu dois problemas. O primeiro, a mão de obra que a companhia de comércio tinha se comprometido não foi cumprida. Até hoje, eles esperam esses 600 escravos, né? E segundo, o que foi que aconteceu? Chegou um momento também que eles estavam adulterando o preço e o peso das mercadorias que deveriam ser encaminhadas para o Maranhão. Resultado, os rebeldes acabaram ocupando a região de São Luís, ocuparam os armazéns, expulsaram os padres jesuítas, aprisionaram o presidente lá da capitania e, consequentemente, começou-se a gerar um atrito com Portugal, tá bom? Então, o que você vai ter que entender? É simples, você vai para a questão para que a gente possa entender. A questão diz o seguinte: a revolta de Beckman foi motivada pelos desmandos e abusos cometidos pelas autoridades locais? Posso dizer que sim? Sim, correto, muito bem. O governador Francisco Sá Menezes governava o Maranhão e residia em Belém. O seu preposto era o capitão Baltassar Fernandes, homem cujos autos eram desprezados pela população de São Luís. Esse capitão Baltassar, ele era desprezado porque ele atuava de um alto requinte de crueldade, tudo. Então, tudo isso incomodava. Então, a informação que ele coloca aqui está correta, ela é certa. Primeiro porque ela foi motivada pelos desmandos e abusos cometidos pelas autoridades locais, que autoridades locais foram essas. A companhia de comércio não cumpriu o que ela determinava. Segundo, o governador Francisco Sá Menezes governava o Maranhão e residia em Belém. Beleza? Até porque você tem que entender que Grão-Pará e Maranhão é uma coisa só. E o seu preposto, ou seja, aquele cara que o representava, era o capitão Baltazar Fernandes, homem cujos atos eram desprezados pela população de São Luís. Verdade? Então, o que você tem que lembrar daí? Que é um movimento nativista, um movimento que questiona a questão de ordem fiscal de Portugal e não visa romper com o Brasil ou, consequentemente, se separar do Brasil, tá bom? Então, esse aí é mais um momento. Daqui a pouco nós retornamos para continuarmos mais ainda resolvendo outras questões de história do Maranhão.